Olá, primeiramente, mais uma vez, obrigado por você estar aqui, obrigado pela sua atenção. Eu sou o Kleber Campos, aqui do portal Como Jogar nas Loterias. Hoje esse vídeo aqui é um vídeo diferente, é um vídeo que eu vou falar sobre as novas opções que a Caixa acabou de lançar, que são as opções para poder jogar na Loto Fácil com jogos de 19 e com 20 números por volante. O meu amigo Vitor entrou em contato comigo, o Vitor Garani, lá do canal do Sorte Extra. Se você não conhece o Vitor Garani, eu recomendo que você dê uma pesquisada no canal do YouTube, que ele tem um canal que ele monta bolões para poder jogar na Loto Fácil. Então você pesquisa Sorte Extra, o Vitor Garani, que ele está montando bolões para a Loto Fácil da Independência, jogos de 20 números por volante, com a nova opção da modalidade da Caixa. Então assim que você terminar de assistir esse vídeo, não vai lá agora, assista esse vídeo aqui primeiro, você pesquisa Sorte Extra e dê uma olhada aqui no canal, nos bolões, que o Vitor está disponibilizando para os seguidores do canal dele, tá ok? Então o Vitor entrou em contato comigo, inclusive estou aqui com o site aberto da Caixa. A Caixa que atualizou aqui o site dela referente às informações aqui de probabilidades, referente aqui à faixa de premiações. Ficou bem interessante, só com informação aqui que chamou a atenção, essa informação aqui de 11 pontos, faixa de premiação de 11 pontos, com jogos 19 e com 20 números por volante. Então eu vou falar referente aqui à premiação de 11, com jogos 19 e de 20 números por volante, tá ok? Então, se a gente olhar aqui na faixa de premiação de 11 pontos, se eu marcar 15 números no volante, a minha chance é 1 em 11 de acertar 11 pontos. Se eu marcar 16 números no volante, a minha chance é 1 em 6. Se eu marcar 17, é 1 em 4. Se eu marcar 18, é 1 em 3. Ou seja, você pode ver que tem uma escadinha aqui, que vai diminuindo, 11, 6, 4, 3... Aqui 19 números por volante, a minha chance é 1 em 2,9, ou seja, quanto menor esse número aqui, quer dizer que a minha probabilidade de acerto ela é maior, porém quando a gente olha aqui em jogos de 20 números por volante, esse número aumenta referente à informação de 19 números por volante. Por que isso aqui acontece? E se a gente olhar aqui também, olhando agora por colunas, 15 acertos, se eu marcar 20 números no único volante, a minha chance é 1 em 211, a minha chance é 1 em 17 de acertar 14 números. A minha chance é 1 em 4,2 de acertar 13 pontos. Isso jogando com 20 números por volante. Acertar 12 pontos é 1 em 2,6. E acertar 11 números por volante é 1 em 3,9. Então a minha probabilidade de acertar 12 pontos ela é maior do que de acertar 11 pontos jogando com 20 números por volante. Por que isso aqui acontece? Então eu criei uma planilha aqui no Excel, vai ficar muito mais fácil aqui para mostrar para você, da gente fazer essa conta aqui, para te mostrar o porquê dessas probabilidades aqui. Então já estou aqui com a minha planilha do Excel. Então na Loto Fácil, quais são os números para a gente jogar na Loto Fácil? É do 1 até o número 25. E todo sorteio são sorteados 15 números dentro desse conjunto de 25 números, ok? Então, se a gente analisar aqui, quantas combinações existem dentro desse universo de 25 números, transformando em combinações de 15? A gente consegue fazer essa fórmula aqui, a fórmula combine 25 números, que é o montante total, em jogos de 15 números por volante. Então, é possível fazer exatamente 3.268.760 combinações de 15 números por volantes, diferentes uma da outra, dentro do universo da Loto Fácil. Então a primeira combinação seria 1, 2, 3, 4, 5 até o número 15, um total aqui de 15 números. Segunda combinação, 1, 2, 3, 4, 5, aí a gente tira o número 15, coloca o número 16. Depois dessa outra combinação aqui, tira o número 16, coloca o número 17. E a última combinação seria 11, 12, 13, 14, 15 até o número 25. Num total de 3.268.760 combinações de 15 números por volante. Então, para ficar mais fácil aqui para mostrar para você, eu não vou escolher números, nós vamos falar aqui do universo de combinações, tá ok? É como se a gente pegasse todas essas 3.268.760 combinações de 15 e colocássemos dentro desse globo aqui. Só que em vez da Caixa sortear número por número, sortear 15 números, ela vai lá e sorteia apenas uma combinação direta de 15 números por volante, que o resultado final será exatamente o mesmo, tá ok?
Então aqui dentro dessa planilha você pode ver que esse globo, que eu acabei de fazer aqui um exemplo didático, ele já está aqui também, ou seja, nós temos aqui as 3,2 milhões de combinações de 15 números por volante. Então se a gente marcar 15 números no único volante, fizer uma aposta de 15 números por volante, dentro desse universo aqui de 3.268.760 combinações de 15, nós teremos em qualquer concurso da Loto Fácil 3.003 combinações que vão premiar apenas 5 pontos, 50.050 combinações que vão premiar 6 pontos, 289.575 com 7 pontos, 772.200 combinações com 8 pontos, mais de 1 milhão de combinação com 9 pontos, mais de 756 mil combinações com 10 pontos, depois com 11 pontos, com 12, com 13 pontos teremos 4.725 combinações, com 14, 150 combinações e apenas uma combinação com 15 pontos. Então se a gente olhar aqui nesse gráfico aqui, jogando com 15 números por volante, olha a probabilidade de não ter nenhum bilhete premiado. Então pode ser que você acerte apenas 10, 9, 8, 7, 6 e 5 pontos. Então se a gente somar todas essas informações aqui, que estão na cor vermelha, que é representado nesse gráfico aqui também, tem 89,41% aqui de chances ou de probabilidades de não ter premiações. Então é por isso que quando você marca um único jogo de 15 números na Loto Fácil, geralmente você não consegue premiar nada. Por quê? Porque a sua chance de premiação é 1 em 11, ou seja, é muito mais fácil você cair na faixa de 10, de 9, de 8, de 7, de 6 ou de 5 pontos, do que você cair na faixa de premiação de 11, 12, 13, 14 ou 15 pontos. Compreendeu? Vou resumir aqui para você. Olha o tamanho dessa barra aqui, de 9 pontos. Mais de 1 milhão de combinações. Olha essa outra barra aqui, de 10 pontos. 756 mil combinações. Então eu vou somar apenas essas 3 barras aqui, que é a de 10, a de 9 e a de 8 pontos. Somei essas 3 barras aqui, deu 2.580.000 combinações. Ou seja, desse universo aqui de 3.268.760 combinações, nós temos em qualquer concurso da Loto Fácil 2,5 milhões de combinações que vão fazer você perder dinheiro. Ou seja, é muito mais provável do que você jogue apenas 15 números do volante, caia nessa faixa aqui vermelha, ou seja, na faixa aqui que não haverá premiações, do que cair na faixa amarela, nesse caso aqui, que é a faixa de premiações. Percebeu? Então, se a gente olhar nessa tela que também está bem resumido aqui, se você marcar 15 números no único volante, você tem 89,4% aqui de chance de não ganhar nada, contra 10,6% aqui de chance de ganhar algum prêmio. Se você marcar 16 números no volante, olha o que acontece. Toda essa tela aqui já foi remontada. Agora eu vou passar mais rapidamente aqui. Eu passei a primeira fase aqui de 15 números por volante para te explicar um pouco mais aqui sobre essa tabela. Então, à medida que eu vou colocando 16, 17, 18, até o número 25 aqui, eu vou passar mais resumidamente aqui para você, tá ok? Então, se você marcar 16 números no volante, veja que você não tem mais a possibilidade de acertar apenas 5 números, porque você marcou 16 por volante. Porém, existem 8.008 combinações que podem fazer com que você acerte apenas 6 pontos, 102.960 com 7 pontos e assim por diante. Ou seja, se você marcar 16 números por volante, a sua chance de não acertar nada ou de não ter premiações continua com quase 78% de probabilidade. Ou seja, é mais fácil você não premiar do que você premiar. Se você marcar 17 números no volante, quanto você paga por isso? Está informado aqui também. Você vai pagar hoje R$ 340. Observe que a sua chance de não ter premiação nenhuma é de mais de 60%, ou seja, olhando esse gráfico aqui, é como se você pegasse um dardo e jogasse aqui nesse gráfico aqui. Então essa parte vermelha, se o seu dardo cair nessa parte vermelha, você não premia nada. E se você acertar essa parte amarela aqui, você entra na faixa de premiação de 11, 12, 13, 14 ou 15 pontos. Veja que a probabilidade, se você marcar 17 números por volante, a probabilidade maior é que você fique na faixa de 10 pontos. Depois a segunda probabilidade
que você entre na faixa de 11 pontos, e se realmente você acertar 11 pontos, você vai gastar R$340 e vai ter um retorno de R$75, ou seja, vai ficar com prejuízo de R$265. Se você cair na faixa de 12 pontos, você vai ter um prêmio de R$400. Então, toda essa tabela que eu estou te mostrando aqui, os cálculos foram feitos em cima desses valores aqui. Então, se a Caixa pagar mais, automaticamente esses valores aqui vão aumentar também. E se a Caixa pagar menos, automaticamente também esses valores aqui serão menores, tá ok? Então, se você acertar 13 números por volante, o seu prêmio será de R$1.060, isso com jogos 17 números por volante. Se você entrar na faixa de 14 pontos, a sua probabilidade é de 0,16% aqui. O seu prêmio vai ficar bem próximo aqui de R$5.000. E se você acertar os 15 números do resultado, a sua probabilidade é de 0,004. O seu prêmio com essas configurações aqui ficará em torno aí de R$2.030.000, tá ok? E se você marcar 18 números por volante? Vamos lá. Veja que a probabilidade maior agora é de premiações de 11 pontos, só que se você ficar na faixa de 11 pontos, olha o que você vai receber aqui de premiações. R$175. E qual foi o custo do jogo? Um custo de um jogo de 18 números por volante hoje é de R$2.040, ou seja, você joga R$2.040 e se acertar apenas 11 pontos, vai receber apenas R$175, vai ficar com prejuízo de R$1.865. Se você ficar na faixa de 12 pontos, o seu prêmio será de R$1.100, ainda continua no prejuízo. Você só terá lucro se você acertar 13, 14 ou 15 números, jogando com 18 números no Loto Fácil, tá ok? Observe aqui no gráfico que a maior probabilidade, nesse caso aqui, jogando com 18 números no Loto Fácil, é que acerte apenas 11 números. A segunda probabilidade é que você fique na faixa aqui de 10 pontos, mais de 900 mil combinações. E 19 números na Loto Fácil, que é a nova opção aqui da Caixa. Veja que a maior probabilidade continua sendo 11 pontos, a segunda já passou para 12 pontos, terceira 10 pontos, ou seja, não ganha nada. A quarta faixa, ou a quarta probabilidade, é a de 13 pontos, depois de 9 pontos, que não ganha nada, depois 14 e depois 15 pontos. Nesse caso aqui, um jogo de 19 números por volante, o custo hoje é de R$9.690. E nesse caso aqui, você só consegue recuperar o valor investido se você acertar 14 pontos. Veja que nem 13 pontos, nem na faixa de 13 pontos, consegue pagar o custo de R$9.690. E qual que é a sua probabilidade aqui de acertar 14? É de 2,13%, ou seja, é 1 em 47. E para você acertar os 15 pontos do resultado, jogando com 19 números, é 1 em 843. Se você marcar 20 números no volante, qual que é o custo do jogo? R$38.760. Veja que a maior probabilidade é de 12 pontos. Veja que a segunda é de 11 pontos, ou seja, dentro desse universo aqui de 3,2 milhões aqui de combinações na Loto Fácil, existem mais combinações que pode ter de resultado aqui 12 pontos do que de 11. Então é por isso que a sua probabilidade, nesse caso aqui jogando com 20 números na Loto Fácil, a de 12 ela é maior do que a de 11, porque existem muito mais combinações, quase 1.260.000 combinações aqui com 12 pontos, contra 839.800 combinações com 11 pontos. Ou seja, é mais fácil pontuar 12 do que pontuar 11. A gente consegue visualizar facilmente nessa barra aqui. Deixa eu voltar aqui na 19 para te mostrar também. Você pode ver que nesse caso aqui a de 11 ela é maior do que a de 12, porém na de 20, a de 12 ela é maior do que a de 20. Então é por isso que se você jogar com 20 números no Loto Fácil, a sua probabilidade de premiação aqui de 12 pontos, ela é maior do que a premiação de 11, tá ok? Então vamos ver aqui também. Nesse caso aqui, apenas se você acertar 14 ou 15 números do resultado, que você consegue recuperar o valor investido, nesse caso aqui, de 38.760 combinações. Veja que nesse caso aqui, mesmo jogando com 20 números no Loto Fácil, existem 184.756 combinações dentro desse universo aqui,
que podem fazer que você não ganhe nada, mesmo jogando com 38.760 combinações. Isso é perfeitamente possível. Nesse caso aqui, tem 5,65% aqui de chances ou de probabilidades de você jogar quase 39 mil reais, cair dentro dessa faixa aqui, e se você realmente cair, não haverá premiações, tá ok? Se a caixa permitisse você marcar 21 números no único volante, veja que não há mais possibilidades de você cair na faixa que não tenha premiações, porém, mesmo acertando 14 números na Loto Fácil, com essas configurações aqui, não consegue pagar todo o investimento. E qual seria o investimento? De R$ 135.660. Então, se você pegar 21 números na Loto Fácil e quiser fechar todas as combinações, você vai precisar de R$ 135.660, que equivale a 54.264 combinações de 15 números por volante. Observe aqui nesse gráfico aqui, se você marcar 21 números no único volante, as duas probabilidades maiores aqui serão de 13 e de 12 pontos. E conforme eu já te falei aqui, já te mostrei, mesmo acertando 14 números na Loto Fácil, não há possibilidade aqui de pagar todo o investimento. A não ser que, eu vou alterar aqui o valor de 14 pontos, veja, está com déficit aqui de R$ 32.760, vou fazer uma conta rápida aqui com você. Então, nós temos aqui 32.760, que é o que está faltando aqui para zerar. Nesse caso, se a gente jogar com 21 números na Loto Fácil, acertando 14 números, teremos 7 premiações aqui de 14 pontos, então divide por 7. Só haverá possibilidades aqui de premiações de pagar todo o investimento, acertando 14 números na Loto Fácil, se 14 pontos pagar pelo menos R$ 4.680. Então, vou colocar esse valor aqui, R$ 4.680. Pode ver que nesse caso que o retorno foi exatamente de R$ 135.660, ou seja, trocou 6 por meia dúzia. Então, acertando 14 números na Loto Fácil, fechando todas as combinações de 21 números, você só consegue recuperar todo o valor investido se 14 pontos pagar mais de R$ 4.680. E conforme a gente já viu aqui no histórico da Loto Fácil, 14 pontos dificilmente paga sequer pelo menos a metade desse valor aqui, ou seja, vai ficar no prejuízo na maioria das vezes. Então, vou colocar aqui R$ 1.000 aqui novamente, que é o que está pagando 14 pontos aqui nos dias de hoje na Loto Fácil. 22 números na Loto Fácil. A mesma coisa, ou seja, a probabilidade aqui nesse caso aqui, se você marcar 22 números na Loto Fácil, é de ficar na faixa aqui de 13 pontos. E jogando com 22 números na Loto Fácil, se você quiser fechar todas as combinações, você vai precisar de mais de R$ 400 mil, e você só consegue recuperar todo o valor investido se você tiver o bilhete premiado aqui com 15 pontos. 23 números, vamos lá. Qual seria o custo se você quisesse fechar 23 números na Loto Fácil? R$ 1.225.785. Então, a probabilidade aqui maior, se você marcar 23 números na Loto Fácil, no único volante, não estou falando de fechamento combinatório, é que você fique dentro da faixa de 14 pontos. Pode ver que nesse caso aqui tem 50% aqui de chances. A segunda probabilidade é de ficar na faixa de 13 pontos. E tem 15% aqui de chances ou de probabilidades de cair dentro da faixa aqui de 15 pontos. E conforme eu falei aqui, só consegue salvar o jogo se tiver o bilhete premiado com 15 pontos. Então aqui estou te mostrando que fica muito difícil também de querer fechar todas as combinações. Já pensou você jogando com 23 números na Loto Fácil e acertar apenas 13 números do resultado? Quando você gastaria R$ 1.225.000 e teria um prêmio aqui nesse caso aqui de aproximadamente R$ 330 mil. Ou seja, fica com prejuízo aqui nesse caso aqui de quase R$ 900 mil. E 24 números, vamos lá. Se você joga com 24 números na Loto Fácil, ou você acerta 14 ou você acerta 15 números. Não há outra possibilidade. Veja que nesse caso aqui, tem 60% de chance de ficar dentro da faixa de 14 pontos. E qual seria o custo desse jogo aqui, se você quisesse fechar 24 números na Loto Fácil, fechar todas as combinações? O custo seria de 3,2 milhões aqui de reais. Então, você só consegue salvar o jogo se você acertar os 15 números da Loto Fácil, acertar os 15 pontos. E desde que 15 pontos também, nesse caso aqui, pague 2 milhões de reais.
Se pagar R$ 1 milhão aqui, por exemplo, 3, 1, 2, 3, pode ver que já fica com prejuízo aqui de quase R$ 800 mil. E 25 números, vamos lá, vou colocar 25 aqui, vou corrigir aqui o valor, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, R$ 2 milhões. Qual que seria o custo para você fechar todas as combinações aqui na Loto Fácil? Seria de R$ 8.171.900. Veja que nesse caso aqui, com essas configurações aqui, o prêmio seria em torno de R$ 4.200.000 e ficaria aqui com prejuízo de mais de R$ 3.900.000. Então é por isso que não compensa fechar todas as combinações em qualquer loteria. Nesse caso aqui estamos falando da Loto Fácil, porque o retorno aqui de premiação, geralmente ou na maioria das vezes, será menor do que o valor investido. Nesse caso aqui, só valeria a pena se 15 pontos pagasse 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3. R$ 6 milhões, veja que o custo continuaria R$ 8.171.900. E nesse caso aqui já ficaria aqui com um retorno financeiro de R$ 8.250.000 aproximadamente, com essas configurações aqui. Ou seja, só é possível recuperar todo o valor investido se você fechar todas as combinações na Loto Fácil, se 15 pontos pagar mais de R$ 6 milhões, tá ok? Geralmente aqui a gente sabe que não paga nem na Loto Fácil da Independência, porque mesmo que o valor ele seja bem maior, a quantidade de ganhadores ela se torna maior também e dificilmente passa de R$ 6 milhões aqui, uma premiação aqui dos 15 pontos, tá ok? Então está aqui um vídeo bem completo com todas as informações. Eu acredito que esse vídeo aqui ele acabou se tornando um pouco até cansativo com essa quantidade gigantesca aqui de números, mas eu procurei passar aqui para você todas as variações ou as principais variações de uma forma resumida para te ajudar aqui a compreender um pouco mais sobre o universo aqui das loterias, nesse caso aqui, o universo da Loto Fácil. Eu espero que você tenha gostado. Ficou com alguma dúvida, informação que você queira, coloca a sua dúvida, a sua mensagem logo abaixo aqui desse vídeo. E se você gostou desse vídeo aqui, dê o seu like, compartilhe, se inscreva aqui no canal, compartilhe com seus amigos que gostam de jogar na Loto Fácil, tá ok? Muito obrigado, eu sou Kleber Campos e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço!